Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, que o nosso Deus, Ele te abençoe abundantemente. E eu quero falar com você nessa tarde sobre alma. Mas o que é alma? O que é que eu tenho que aprender? Por que eu tenho que tratar a minha alma? Por que eu tenho que cuidar bem da minha alma? Alma é o seu sentimento, os seus pensamentos, suas vontades, sabe? E como que eu devo cuidar da minha alma? Eu devo cuidar tratando a minha alma como a parte sensível que Deus me confiou, que Deus me entregou. E eu vou prestar conta. A Bíblia ela é bem clara em dizer que nós iremos prestar conta da nossa alma. Certa vez, um homem muito rico, ele pegou ali, arrumou, juntou muitas coisas terrenas e disse assim: agora regala-te, ó minha alma, fica contente, fica feliz. E aí Deus diz assim: louco, hoje mesmo será pedida a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, é algo que Deus me deu, mas é algo que Deus quer de volta. É algo que eu tenho, mas é algo que eu preciso prestar conta. Então eu preciso tratar, eu preciso cuidar, eu preciso dar importância à minha alma. Eu preciso dar importância àquilo que Deus colocou em minha mão para cuidar. Eu quero compartilhar uma história que está aqui na Bíblia, que está em 2 Reis, capítulo 4. O título diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ou seja, era uma situação que essa mulher estava enfrentando, uma situação de angústia na alma. Ela já estava passando por uma situação complicada, estava viúva. Digamos assim, antigamente, até hoje, mas antigamente era muito maior, era desamparada. Então, ela estava sem o marido e a situação estava tão difícil que a vida financeira dela estava arruinada. E os filhos dela estava quase para ser levado escravo. Tamanha situação difícil. Ou seja, aquela mulher ela estava desesperada. Aquela mulher, a alma dela estava abatida. Ela estava numa situação de angústia muito grande. Só que, detalhe, ela foi até alguém que poderia ajudá-la, que poderia dar uma direção, alguém que poderia dar uma resposta que ela precisava. Ela chegou até o profeta e disse: olha, profeta, a minha situação está assim. O meu marido, ele servia a Deus, ele temia a Deus. Agora a minha situação está tão complicada, está tão difícil, que a minha alma, ela está angustiada, ela está nessa situação. E contou a história ao profeta, ao homem de Deus. E o homem de Deus, ele determina ali uma direção para ela fazer. O que é interessante? Quando a alma da pessoa está angustiada, quando a pessoa está angustiada, muitas vezes a pessoa tende a se isolar. Muitas pessoas tendem a se trancar num quarto, muitas pessoas tendem a ficar calada, a ficar quieta, com medo de, de ser julgado, de ser julgada, não sei. Mas essa mulher, ela tomou a atitude certa, a decisão correta. Ela foi até alguém que poderia dar uma direção. E ele deu, quando disse assim, Eliseu lhe perguntou: o que que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegava as vasilhas e ela as enchia. O que é interessante? Quando a pessoa está angustiada, cuidado para não falar da sua angústia, do seu problema, daquilo que você está enfrentando com qualquer pessoa. Porque aprenda uma coisa, nem todo mundo quer te ajudar. Nem todo mundo quer o seu bem, nem todo mundo tem uma direção correta para te dar, para te oferecer. A viúva, ela chegou até o profeta e falou a situação que ela estava enfrentando. Para os vizinhos, ela não falou. Os vizinhos, apesar de saber alguma coisa por cima do que estava acontecendo, ela não falou para os vizinhos o que ela estava realmente enfrentando. E aqui nos dá um ensinamento. Tem coisas que você não precisa contar para todo mundo. Tem coisa que não é todo mundo que pode te ajudar. Tem coisas que, é como diz uma música do cantor Leandro Borges, que eu gosto muito de ouvir, que diz assim: tem coisas que eu só vou contar para Deus. Tem coisas que eu só vou levar até Deus, porque nem todo mundo quer o seu bem. Apesar de pedir as vasilhas emprestado para muitas pessoas, muitos vizinhos, ela não contou o seu problema para todos. Ela contou para aquele que poderia dar a ela uma direção. E foi isso que ela fez. E ele deu a direção correta, e na direção que o homem de Deus deu, que o homem de Deus determinou, ela fez. E como a gente já conhece a história, o milagre aconteceu. Eu vou terminar aqui para você entender. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. É interessante que essa mulher, mesmo com a alma tão abatida, mesmo com tanta dificuldade, com tantos problemas, ela teve a iniciativa. Iniciativa 1, ela foi até o profeta, até o homem de Deus, e ela falou da situação que ela estava enfrentando. Ele deu a ela uma direção e ela fez o que o homem de Deus determinou, que foi pedir as vasilhas. Interessante que quem fez a multiplicação daquele pouco de azeite foi Deus, mas quem pediu as vasilhas foi ela. Por mais fraca que ela estava, por mais angustiada que ela estivesse vivendo, ela teve a ação de ir até os vizinhos, de ir primeiramente até o profeta, depois até os vizinhos e pedir vasilha, pedir ajuda, pedir socorro. Talvez é isso que você está precisando, meu irmão, minha irmã. Pedir ajuda, pedir um conselho, pedir a direção à pessoa certa não é sinal de fracasso. É sinal de determinação. Peça ajuda. Não fique sozinho, não fique sozinha, não se isole. Não dê lugar à angústia, à depressão, à opressão a aumentar ainda mais. Quando você se movimenta, quando você se dispõe, quando você se levanta, o milagre acontece. Jesus sempre dizia antes de uma cura: o que queres que eu te faça? Ou era: levanta e anda, pega a tua cama, pega o teu leito e anda, vai, a tua fé te salvou, vai, não peques mais. Sempre tinha uma direção, uma ação aí, a fazer algo. Não fique parada, não se isole, não fique sozinho. Peça ajuda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, entre numa igreja, converse com alguém, mas não fique sozinha, não dê lugar para angústia, para depressão, para a opressão aumentar dentro de você. Faça a sua parte. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer, não se preocupe. E é interessante que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele não mudou, Ele não depende de tempo, de 2020, 1980, 500. Não, Ele não depende disso. Ele é Deus. Mas a sua parte você precisa fazer. O anjo, ele sacudia as águas de vez em quando, e quem entrava ali era curado. Ou seja, a ação, a fé, ela é uma ação. Você precisa ter uma atitude, uma ação para ver o milagre de Deus acontecer na sua vida.
Milagre houve na multiplicação, mas a mulher precisou primeiro ir até o homem de Deus e depois ela precisou se movimentar para buscar as vasilhas. Não fique sozinha, não fique quieta num lugar, se movimente, converse com alguém, peça ajuda a alguém e o nosso Deus, Ele vai te abençoar. Eu quero orar por você e quero que aqui determinar que o milagre aconteça na sua alma, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, por essa pessoa, oro para que haja, Senhor, um movimento da parte dele, da parte dela, para que, Senhor, essa angústia, essa tristeza que essa pessoa vem enfrentando, venha passando, Senhor, que passe, meu Pai, que a abundância, que a multiplicação, que a alegria do Senhor enche o coração dessa pessoa, trazendo a cura da alma que essa pessoa precisa, meu Deus. E eu determino o milagre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.